Infertilidade masculina. Diferentemente do que se pensava no passado, os fatores masculinos que levam um casal a ter dificuldade para engravidar são bastante frequentes. 1 em cada 3 casais inférteis enfrentam o problema por alterações na produção de espermatozoides. O bom funcionamento do sistema reprodutivo masculino depende de uma sincronia entre comandos cerebrais, suas secreções hormonais, testículo e os ductos transportadores dos espermatozoides. Além disso, distúrbios de ereção e ejaculação podem contribuir negativamente para a fertilidade. Analisa-se a fertilidade masculina através do espermograma, exame que determina o volume do sêmen, a quantidade, motilidade e formato dos espermatozoides, analisando desta forma o potencial fértil do homem. Para fecundar um óvulo, estes parâmetros do sêmen precisam estar normais. Se há poucos espermatozoides, a chamada oligospermia, eles não chegam em número suficiente nas tubas para fertilizar o óvulo. Quando a motilidade é baixa, a astenospermia, os espermatozoides não conseguem se movimentar de maneira correta para encontrar o óvulo. E se o formato não for ideal, a teratospermia, não ocorre a fertilização, já que o espermatozoide deve penetrar a zona pelúcida do óvulo, uma camada externa gelatinosa que serve como uma proteção, e para isso a forma perfeita é necessária. A infertilidade masculina tem diversas causas e, para facilitar o entendimento, podemos dividi-las em 4 grupos: distúrbios do hipotálamo e da hipófise, distúrbio dos testículos, distúrbios do trajeto e causas inexplicadas, também chamadas de causas idiopáticas. 1. Distúrbios do hipotálamo e da hipófise, que são os comandos cerebrais. O mau funcionamento tanto do hipotálamo quanto da hipófise podem causar alterações na produção de espermatozoides devido à estimulação hormonal inadequada. Essa condição é conhecida como hipogonadismo hipogonadotrófico, em que se tem testosterona, FSH e LH baixos. Estes problemas podem ocorrer por uso de medicamentos como anabolizantes, corticoides e opioides, a obesidade, aumento do hormônio prolactina, tumores cerebrais, síndrome de Kallmann, doença genética congênita, além de mutações genéticas raras. 2. Distúrbios testiculares, que são as principais causas conhecidas. Muitas vezes a causa de infertilidade pode estar diretamente nos testículos, devido a uma falência testicular primária. Isso é conhecido como hipergonadismo hipogonadotrófico, sendo a principal causa de oligospermia grave e azospermia, ou seja, a baixa produção ou ausência de produção de espermatozoides, podendo ter origem congênita ou adquirida ao longo da vida. Ocorrem por varicocele, que é uma dilatação das veias testiculares, sendo a principal causa conhecida de infertilidade masculina. Infecções testiculares por clamídia, gonorreia e cachumba podem causar inflamação nos testículos e danos importantes. Alterações genéticas cromossômicas, como a síndrome de Klinefelter. Outro distúrbio genético, a microdeleção do cromossomo Y. Criptorquidia, uma situação em que os testículos não descem para a bolsa testicular durante o desenvolvimento fetal. Se corrigido logo que a criança nasce, muitas vezes não deixa sequela. Porém, se corrigido tardiamente, a sequela normalmente ocorrerá. Tabagismo e etilismo reduzem a qualidade dos espermatozoides e os níveis de testosterona. Uso de drogas, como maconha, cocaína, entre outras, prejudicam a qualidade seminal. Substâncias tóxicas, como solventes e pesticidas, também prejudicam a produção de espermatozoides, além de exposição a alta temperatura, por exemplo, trabalhadores de caldeiras. 3. Distúrbios no transporte do sêmen, que respondem por 10 a 20% das causas de infertilidade. Muitas vezes a produção de espermatozoides está normal, mas a saída do sêmen pode estar prejudicada devido a obstruções ou disfunções. São causadas por ausência congênita bilateral dos ductos deferentes, uma condição em que a criança nasce com esse problema. Disfunção ejaculatória, principalmente quando decorrente de lesão da medula espinhal por trauma ou doença como diabetes descontrolada. A vasectomia ou outra cirurgia de epidídimo ou de testículo.
Além disso, infecções podem causar inflamações e obstruções no trajeto do sêmen. Também podemos destacar os traumas testiculares como causadores de problemas de transporte deste sêmen. 4. Causa idiopática, sem uma causa definida. Infelizmente, metade das vezes não é possível identificar o real mecanismo que levou à queda da fertilidade masculina, e para esta situação damos o nome de causa idiopática. Muitos são os possíveis tratamentos para a infertilidade masculina: cirurgias, utilização de hormônios e vitaminas e principalmente a utilização de técnicas de reprodução assistida como a inseminação intrauterina e a fertilização in vitro podem resgatar o sonho da paternidade.